Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando o Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E por falar no CEMADEM, no programa de hoje, a gente mostra para vocês a situação do Instituto de São José dos Campos. O Ministério Público Federal abriu inquérito para apurar a possível falta de mão de obra para manutenção do serviço. Nós entrevistamos a diretora do Instituto, Regina Alvalá, que explicou a situação e falou sobre a ampliação da rede de municípios monitorados. Antes, porém, a gente traz um balanço das últimas notícias sobre a área espacial brasileira. Os alunos da Universidade Federal de Uberlândia, que nós entrevistamos aqui no Brasil Consciência no ano passado, ganharam o Prêmio Mundial da NASA. Oi, nós somos os 42 Fake Heroes. Nós desenvolvemos uma inteligência artificial que detecta com mais de 90% de precisão terremotos, tanto na Lua, quanto em Marte, quanto em qualquer outro planeta ou satélite do sistema solar. Nosso projeto integrou técnicas avançadas de processamento de sinais, extrações de características e redes neurais profundas que antes eram empregadas para a detecção de tumores na medicina. Nós vamos para a NASA receber o prêmio e apresentar o nosso projeto para diretores e astronautas. Nós estamos muito felizes de trazer essa conquista para a UFO e também para todo o Brasil. Além disso, queríamos convidar vocês para nos acompanhar na nossa jornada, indo para a NASA em junho, pelas nossas redes sociais. A ministra Luciana Santos visitou a Universidade Federal do Maranhão na última semana e apresentou uma série de investimentos que visam transformar o estado num polo aeroespacial brasileiro. Veja na reportagem da TV da UFMA. A UFMA recebeu a visita da ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. A presença da liderança deve estreitar ainda mais as relações entre a instituição e o governo federal. A expectativa é que, com a existência do curso de Engenharia Aeroespacial aqui na UFMA, e levando em conta que o Maranhão possui o centro de lançamento de Alcântara, novos investimentos devem contribuir para o desenvolvimento da ciência na instituição. Teremos também a apresentação do nosso nanosatélite desenvolvido pelos nossos pesquisadores da universidade, que será lançado agora na Índia, e também o protótipo do outro nanosatélite, que é o chamado Jussara, em homenagem inclusive à nossa Jussara do Maranhão, que será lançado em julho pela Aerospace, aqui no CLA. Durante a visita, a ministra acompanhou o teste com o propelente que está sendo desenvolvido pela Acruz Aerospace. O propelente deverá ser usado no VLPP em desenvolvimento pela ACAER, um dos projetos financiados pela FINEP para o desenvolvimento de um veículo lançador de pequeno porte no Brasil. 3, 2, 1, ignição. Então, qual é o propósito desse projeto, que é um consórcio com 4 empresas, e a Crux é responsável pelos motores, vão ser um veículo lançador de nanosatélites com 3 estágios, nós vamos desenvolver os motores para esses 3 estágios, os propelentes e algumas aeroestruturas em compósitos, que é essa a responsabilidade da Crux. Então, quando a gente fala em propelente, nós temos os oxidantes e os combustíveis. Então, nós juntamos esses dois, eles formam o propelente, que é responsável por fornecer energia para satelitizar, ou seja, para colocar em órbita esse nanosatélite, o nosso veículo ele vai ser capaz de satelitizar, ou seja, de colocar nanosatélites em órbita. Então esse veículo ele vai fazer isso, ele é projetado para colocar nanosatélites em órbita, ele tem ali em torno de 5 até 20 quilos. A ministra Luciana Santos falou sobre os investimentos realizados no Brasil. Nós fomos na UFMA, como o governador já se referiu, para tratar de uma área muito estratégica que faz parte da estratégia
Nacional de Defesa, que faz parte do Programa Espacial Brasileiro e que a base de Alcântara, pela sua posição privilegiada, está trazendo uma nova situação da própria economia para o Maranhão. Porque aqui nós anunciamos hoje um investimento de 30 milhões numa fábrica de combustível para lançadores de veículos, e isso para o espaço. E isso será, em 26, nós acreditamos que essa fábrica se associa a dois projetos de veículos lançadores de pequeno porte. E tive a oportunidade de conhecer um satélite que vai ser lançado em março, na Índia, que vai ser de observação da Terra para ajudar na questão meteorológica, na questão também de identificar as pessoas que entram nos nossos mares e até se perdem. E com isso a gente vai poder identificar e evitar esse tipo de situação. A Acrux é uma startup âncora do Núcleo Avançado de Empreendedorismo da Agência de Inovação, Empreendedorismo, Pesquisa, Pós-Graduação e Internacionalização, AGUFMA. Com em torno de 80% das pessoas que trabalham são aqui do Maranhão, então são engenheiros, engenheiras ou técnicos e técnicas aqui do Maranhão. Isso também é uma questão que a Acrux tem trabalhado nessas últimas contratações. Ela tem priorizado as pessoas aqui do Maranhão. Então, com essa visita da ministra, nós acreditamos que ela vem justamente para fomentar essa parceria entre aqui a Acrux, a universidade, o Centro de Lançamento de Alcântara, o CLA, e também a FINEP, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, e a Agência Espacial Brasileira. O teste também contou com a presença de pró-reitores, políticos, integrantes da Agência Espacial Brasileira e da comunidade acadêmica. O IAE, o Instituto de Aeronáutica e Espaço de São José dos Campos, que funciona dentro do DCTA, tem novo diretor. A transmissão do cargo aconteceu no último dia 24. O brigadeiro do ar Frederico Casarino deu lugar ao brigadeiro do ar Jorge Marques de Campos Júnior. O novo diretor é natural do Rio de Janeiro e ingressou na FAB em 1989. Ele possui mais de 4.700 horas de voo, segundo divulgado pelo DCTA. Ainda segundo a divulgação, ele possui todos os cursos de carreira e ainda curso de altos estudos em defesa, MBA em gerenciamento de projetos, MBA em gestão pública e extensão em alta gestão executiva. Seu último cargo era de chefe da 7ª subchefia do Estado-Maior da Aeronáutica. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você fica por dentro da situação do CEMADEM. O Ministério Público Federal abriu inquérito para apurar falta de mão de obra no Instituto. É um instante só, não sai daí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, a gente está de volta agora para falar sobre o assunto principal do nosso programa de hoje, a questão do funcionamento de um dos principais e mais importantes institutos de pesquisa do país, o CEMADEM, que faz parte aqui da nossa base Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Uma reportagem publicada recentemente pelo jornal o Globo, deu conta de uma crônica falta de mão de obra no Instituto. Das aproximadamente 180 vagas previstas na criação em 2011, o Instituto teria pouco mais da metade, com pessoas em vistas de se aposentar. É para falar sobre este e alguns outros assuntos envolvendo o CEMADEM que a gente está em contato direto com a diretora do Instituto, doutora Regina Alvalá, que gentilmente disponibilizou um tempo na agenda dela para nos atender. Muito boa tarde, doutora Regina. Obrigado por você ter concedido essa entrevista para a gente. E a gente começa perguntando sobre essa questão da mão de obra, né? A gente tinha algumas informações sobre a necessidade de poupar servidores, escalonar servidores para manter o serviço de vocês aí, que é 24/7, mas a gente não sabia que era tão
crônica, sim. O concurso que está vindo por aí vai remediar em alguma medida isso que está acontecendo? Boa tarde, Esmo. Boa tarde a todos que nos ouvem. Eu acho que é importante começar contextualizando, né? E aí eu vou, obviamente, voltar um pouquinho, vou remontar ali ao período de criação do CEMADEM, lá em 2011. Quando o centro foi criado, naquele momento inicial, 2011, havia, não é, a expectativa de que a meta era que o centro monitorasse 286 municípios que naqueles trabalhos iniciais foram considerados prioritários para monitoramento. Então, a força de trabalho prevista naquele momento foi de 75 servidores. E também é importante contextualizar que quando o CEMADEM foi criado, ele era uma diretoria dentro de uma secretaria do MCTI. Então, em sendo uma diretoria dentro de uma secretaria vinculada ao Ministério, obviamente que o centro também contou por alguns anos com subsídios da própria estrutura administrativa do Ministério. Então, todas as questões de RH, de administração, de compras, etc., foi, não é, previsto para ser subsidiado, então, pelo próprio staff do Ministério. Bom, isso foi então, como eu falei, em 2011. Logo em 2012, a lista de municípios prioritários, ela foi revista, né? E os 286 municípios considerados prioritários foi significativamente aumentado, né, a lista. Saltou para 821 cidades para as quais o centro precisava, né, se estruturar para monitorar. Ao mesmo tempo que também ao centro ficou incumbido de estruturar uma rede observacional, né, para dispor dos dados in situ, dados de radares, etc., que subsidiasse o trabalho de monitoramento e, quando necessário, a emissão de alertas. Então, neste contexto, quando saltou para 821 municípios, nós redimensionamos a necessidade, né, do corpo técnico necessário e ficou-se estabelecido que precisaríamos de 160 servidores. Ao mesmo tempo, ali ainda em 2013, dada a especificidade dos equipamentos que o CEMADEM adquiriu, dos contratos que o centro, né, precisaria gerenciar, fiscalizar, de todas as demandas administrativas, de recursos humanos, orçamentários, etc., também discutiu-se e chegou-se à conclusão de que o ideal era que o CEMADEM também tivesse a sua própria estrutura administrativa, né? Era mais fácil esse staff de profissionais atuando no centro, vinculado diretamente ao centro, do que uma unidade, dependência, né, de uma unidade, da unidade central, lá em Brasília. Então, até a própria questão da distância também não era o 100% ideal. Então, 160 dimensionou-se mais, naquele início, mais 20 servidores para auxiliar com a administração, 180 servidores. Bom, foram contratados 75 servidores em 2015, que se juntou mais com um pequeno grupo, aí realmente muito pequeno, de servidores que vieram do INPE, né, foram transferidos do INPE para o CEMADEM, obviamente um número bem, bem pequeno, e outros servidores que também se juntaram ao CEMADEM, que vieram de Brasília e de outros locais. E assim o CEMADEM startou, e é muito importante também ressaltar que os 286 municípios, você não passou, o CEMADEM foi criado hoje ele começou a monitorar 286 municípios. Havia, não é, como fala, um planejamento. Então, à medida que o centro fosse recebendo, né, os mapeamentos das áreas de riscos necessários para fazer para subsidiar o monitoramento, então era escalonado esse número de municípios
E assim o Semadem startou. Começou realmente com 75 servidores temporários. Aí, já em 2013, quando nós começamos a trabalhar no centro para pleitear, né, vagas para o concurso definitivo, que absorvesse a força de trabalho perene do centro, passamos então a trabalhar com esse número de 180 servidores. Bom, o Semadem teve uma autorização para contratar servidores lá em 2013 e os concursos efetivamente foram feitos em 2014. Né? Ele aconteceu durante o ano de 2014 e praticamente os servidores efetivos começaram a trabalhar ali já a partir de outubro, novembro de 2014, alguns foram absorvidos em 2015, e os contratos temporários, Sérgio, eles ainda andaram ali em paralelo depois com a absorção dos servidores definitivos. Em 2016, o Semadem teve autorização extraordinária para absorver, ainda associado aos concursos conduzidos em 2014, nós tivemos autorização para contratar mais 22 servidores. Então, nós ficamos com 75, mais 22, adicionais 97, e mais aqueles ainda, não é, que vieram transferidos do INPE e também do MCTI. Então, nós já chegamos a ter servidores efetivos em torno dos 104, se a minha memória não falha, 104 servidores. Depois, alguns se aposentaram, outros voltaram para o INPE, e efetivamente, hoje, o Semadem tem, aí depois teve mortes também, então, você vai tendo, né, que lidar aí com as várias saídas de servidores. Hoje o Semadem está com 92 servidores ativos. O número, obviamente, de municípios monitorados foi gradativamente aumentando e o Semadem passou também a contar com outro quadro de profissionais vinculados ao centro via bolsas, né, através do programa PCI, de capacitação institucional. Nós temos um outro projeto também de pesquisas conduzido pelo centro, para o qual a gente também conta, né, tem contado com profissionais que se vinculam através de bolsas. Temos também mais profissionais terceirizados. Enfim, então nós sempre fomos trabalhando, né, buscando meios que possibilitasse viabilizar a agregação de profissionais ao centro, de modo que a gente pudesse cumprir a nossa missão. Então, o título da matéria ficou infeliz, né? Porque quando menciona Semadem esvaziado, você esvazia alguma coisa que estava cheio, né? Então não foi um título, digamos assim, feliz da matéria. Ele não está errado, mas ele também não foi feliz. E a sua missão, o Semadem tem cumprido a contento, né? E óbvio que quando você tem que lidar com questão de recursos humanos, com não perenidade, você tem bolsistas, os bolsistas às vezes saem, tem descontinuidade. Então, nós também fomos, digamos assim, bastante, nos preocupamos bastante em automatizar muitos processos, em cada bolsista que vem, que se vincula, pelas diferentes formas, sejam os bolsistas dos programas que eu mencionei, sejam profissionais terceirizados. Neste meio tempo também, nos últimos, né, quase 6 anos, já nós criamos um programa de pós-graduação. Então, alunos de pós-graduação também se vincularam ao centro e ao desenvolver as pesquisas desses alunos, muitos desenvolvem, né, estudos que geram conhecimentos que têm permitido com que o Semadem não só cumpra a sua missão, mas que também avance na geração de conhecimentos relevantes nessa temática, que, como você muito bem destacou, tão importante e relevante para o Brasil. Muito bem, muito bem. Quer dizer, não é um processo de sucateamento, como Exato. pode suscitar o título.
é um processo natural de consolidação do Instituto que ainda é recente, né? Recente. Mas que também padece, aí, como outros institutos, do problema da reposição de mão de obra. Hoje o Semadem monitora 1.133 municípios, doutora, é isso? Isso. Exatamente. Vocês monitoram 1.133 municípios e estão buscando, desde o ano passado, a gente tem acompanhado, realizar uma licitação, aquele investimento que foi anunciado pela ministra Luciana Santos em São José, para fazer a aquisição de novas PCDs e ampliar essa rede. O anúncio foi de aproximadamente 800 municípios a mais, que seriam divididos em fases. A primeira fase delas com 210 municípios, com aquisição de 600, algo em torno, um pouco mais de 600 PCDs. Acontece que essa licitação não está progredindo, ela foi reaberta novamente agora no comecinho de janeiro na Funcat. Qual que é a problemática? O que está faltando para que isso possa ser viabilizado, doutora? Bom, vamos lá. Hoje, como você bem pontuou, nós monitoramos 1.133 municípios. A lista de 821 municípios prioritários, ela ficou ali vigente entre 2012, quando ela foi lançada, né, em agosto de 2012, no escopo do Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres, e ela foi revista, no início de 2023. E nessa revisão da lista, saltou-se, claro, nós tivemos também, obviamente, um histórico de ocorrências de desastres, né, nos últimos 12 anos, a partir do estabelecimento do CEMADEM, e a partir de, obviamente, de toda a experiência, de toda a expertise, de toda a base de dados compiladas no CEMADEM, e com também, obviamente, contribuições não só do CEMADEM, a gente tem que lembrar, né, que a gestão de riscos e de desastres, ela incorpora um pool de instituições barra ministérios, e deste trabalho, então, direcionado a atualizar a lista, chegou-se ao número de 1.942 cidades prioritárias para o monitoramento. Então, hoje, todas as ações do CEMADEM, ela foca, né, com esse horizonte de estar monitorando até 2026, 1.942. Os 821 foi, né, gradativamente sendo incorporado. O CEMADEM já em 2015 monitorava 958 municípios, e de 2015 até agora 2024, saltamos dos 959 para 1.133. Então, faltam ainda um pouquinho mais de 800 para ser incorporado. E uma das premissas para monitorar, além de dispor dos mapeamentos das áreas de riscos, é necessário também ter os equipamentos que nos permitam monitorar as chuvas, que é o elemento do clima responsável por deflagrar os desastres. Então, os recursos para a aquisição desses equipamentos foram priorizados no escopo do novo PAC, em 2023, e os recursos, eles estão sendo, né, vindo via FINEP via Fundação de Apoio. Tem as especificações muito claras dos equipamentos que vão ser adquiridos, e nós também estamos, né, buscando a aquisição de equipamentos também mais modernos, né? Nós não vamos comprar equipamentos exatamente similares ao da primeira rede que nós implementamos há 10, um pouco mais de 10 anos atrás. E aí as empresas, elas entram com recursos, e esse processo todo de aquisição, ele acaba sendo um pouco mais lento, aí também, né, teve que disponibilizar os recursos do governo para a FINEP, da FINEP para a FUNCAIxa, então todo esse trâmite, ele demanda tempo. Então, o atraso é por essa razão, por ter que seguir todos esses trâmites. E algo também que é muito importante é que, como eu mencionei, né, que os equipamentos são mais modernos, as empresas precisam também pleitear junto à Anatel a homologação, né, dos equipamentos que vão fornecer.
E então esse processo, a própria próprio trabalho, né, de conseguir a homologação com a Anatel, ele também demanda um tempo. Então, são por essas razões que ainda os equipamentos não foram efetivamente adquiridos. Mas eu até destaco que nós tivemos um recurso extraordinário no ano passado para aquisição de equipamentos, porque com o desastre ocorrido em 2024, lá no Rio Grande do Sul, houve uma perda significativa de equipamentos, né? Aquelas inundações, enxurradas, deslizamentos foram tão significativos que uma parte dos equipamentos foram danificados e também a necessidade de ampliar o número de municípios prioritários para monitoramento no estado do Rio Grande do Sul. Então, com recursos extraordinários, nós compramos, adquirimos, estamos adquirindo, né? Fechamos a licitação ainda no ano passado, e agora, nos próximos dias, devem estar chegando os primeiros equipamentos para os testes, etc. Então, está andando. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala sobre a expansão da rede de municípios monitorados pelo CEMADEM. É um instante só, não saia daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente continua falando sobre o CEMADEM e sobre a expansão da rede de municípios monitorados com a aquisição de novos equipamentos. Para você que não conhece o CEMADEM ou os dispositivos que o Instituto usa, a gente mostra para você esse vídeo de 2020 que nós fizemos lá no próprio Instituto, às margens da Dutra, com uma dessas plataformas que está instalado no local. O modelo não é o mais atualizado, mas serve de demonstrativo sobre como funciona o sistema. A plataforma de coleta de dados, ela é constituída basicamente de dois sensores principais para monitoramento de impostas. Pluviômetro automático em cima e um sensor, sensor de umidade de solo, né? Que através do cabo ela coleta informações em 6 níveis de profundidade. Então aqui a cada meio metro tem um sensor até a profundidade de 3 metros. Então essa unidade aqui ela coleta, né, informações da quantidade de água que tem o solo em função da infiltração de águas de chuva. Então basicamente essa estação ela faz isso, né? Ela coleta essas informações. Que dentro dessa caixa tem um coletor, do Datalogger, registra, processa e através de telefonia celular envia essas informações, esses dados para serem analisados no CEMADEM. Aqui ela está ligada num cabo aí. Ela fica nos lugares remotos aí onde ela fica ligada em cabo. Como é que ela funciona? Qual que é a alimentação de energia? Tem um painel solar e aqui tem 2 baterias. Então é alimentação, né, fotovoltaica. Então ela é independente. Esse cabo que está aqui, esse cabo é o do sensor de umidade. Então esse cabo aqui ele tem um comprimento de 5 a 30 metros. Então a gente tem essa autonomia de até 30 metros para instalar o sensor de umidade, né, distante do equipamento, porque esse equipamento tem que ficar num local seguro. Já o sensor de umidade, ele tem que ficar num local que represente o perfil crítico de solo. Então, muitas vezes ele não coincide em ficar muito próximo à estação, ele tem que ficar um pouco mais distante. Então, por isso que essa autonomia aqui de cabo de até 30 metros. Bom, mas aí uma vez que foi enviado o dado, o CEMADEM recebe, faz as análises e disponibiliza. E aí a senhora está dizendo que que o fabricante, antes mesmo de ser declarado vencedor ou não, ao propor, né, ao mostrar o que ele quer vender para vocês, ele já tem que ter a homologação da Anatel. Sim. Ah, pois muito bem. Então é isso que está, de repente, retardando. Agora, amarrando com a primeira questão,
Quando isso estiver operacionalizado, vocês já vão ter mão de obra, mais mão de obra para poder trabalhar com esses dados novos? Como é que vai ser a reposição de quadros prevista no concurso, por exemplo? Uhum. Bom, vamos lá. Nós fizemos, né, concursos no ano de 2024, dois concursos para pesquisadores e para tecnologistas, e o CEMADEM teve, né, autorização para absorver 24 mais profissionais. Então, 17 tecnologistas mais 7 pesquisadores. E no concurso unificado, porque nós também precisamos de mais gente na administração, né? E nós temos também aqui no CEMADEM uma coordenação de relações institucionais, que também é muito importante, porque o centro ele tem que estabelecer parcerias com todas as instituições que são depois, né, responsáveis pelo patrimônio da União, os equipamentos que são adquiridos são patrimônio da União, tanto que qualquer pluviômetro ele é instalado sempre num CNPJ, e a gente estabelece parcerias formais, né, com a instituição que está fazendo a salvaguarda do equipamento, e esse trabalho todo ele é feito no escopo da coordenação de relações institucionais do CEMADEM. Então, tanto para a área de administração quanto para a coordenação de relações institucionais, nós conseguimos 11 vagas do concurso unificado. Então, juntando os três concursos, o CEMADEM deverá absorver nos próximos meses, esperamos que não demore muito, mais 35 servidores. Esse número, obviamente, ainda não é o ideal, o desejável, e a gente espera, né, primeiro absorver os 35 e depois, obviamente, estabelecer tratativas com o MCTI, com o MGI, com a Casa Civil da Presidência da República, para ver se a gente consegue absorver mais, né, profissionais dos que já fizeram o concurso e estão aprovados, sem a necessidade de realizar, né, mais concurso, mas também, se necessário, nós vamos, obviamente, trabalhar para pleitear autorização para mais concursos para o centro. Isso é inerente, né, à atividade dos dirigentes das unidades de pesquisa, isso acontece com todas as unidades de pesquisas que estão sempre, né, envidando esforços em tratativas para absorver mais recursos humanos, para que as instituições possam cumprir a contento, né, as suas missões. Usar o tal do cadastro de reserva, né, doutora? Também. Muito bem. Agora, uma última pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora. O governo do estado, a gestão estadual de São Paulo, anunciou a criação de um centro, o CEPRAM, Centro Paulista de Radares e Alertas Meteorológicos. A gente ainda não tem muita informação, o anúncio foi feito na data de hoje, né? Melhor dizendo, na data de ontem, e a princípio seria um centro para trabalhar com a Defesa Civil, utilizando os radares meteorológicos aí disponíveis no estado de São Paulo. Alguém do governo do estado entrou em contato com vocês para tentar formar uma parceria, estabelecer se eles poderão usar esse radar, por exemplo, que vocês têm aí instalado no CEMADEM? Então, o CEMADEM tem uma parceria com a Casa Militar do Estado de São Paulo, praticamente desde o segundo ano da criação do centro, né? Porque parte da rede de pluviômetros que nós temos está instalada na cidade de São Paulo, em municípios da região metropolitana da cidade de São Paulo e em outras cidades do estado. Então, logo depois que a rede foi adquirida e quando nós começamos a instalar, nós já estabelecemos uma parceria com a Casa Militar e que, inclusive, no escopo dessa parceria, eles nos auxiliam com manutenções preventivas dos equipamentos. Então, nós sempre trabalhamos conjuntamente, né? Eu particularmente não acompanhei também, eu soube do lançamento ontem deste centro, né? Mas eu não tenho mais detalhes. O que eu soube só é que eles vão adquirir radares meteorológicos e o que a gente espera que esses radares que eles vão adquirir, que a gente possa, obviamente, também ter
acesso a eles, não é? É muito interessante porque às vezes as pessoas, né, e mesmo profissionais, não conhecem em detalhe. A gestão de riscos de desastres, ela pressupõe ações das três esferas de governo, não é? E ainda tem uma quarta camada, que é a própria sociedade. Então, você falou assim, olha, mas vai replicar o que o CEMADEM faz? Quer dizer, o que a gente espera é que não replique, não é? Que haja atuação em conjunto, em parceria, que é o que o CEMADEM tem investido desde a sua criação. Então, a gente tem essa parceria, como eu mencionei, com o Estado de São Paulo, nós temos com o Estado de Santa Catarina, com o Paraná, com Pernambuco, tem estados um pouco mais, digamos assim, avançados, não é? Em ações direcionadas para a gestão de riscos e de desastres, e tem estados que estão menos, né, preparados, menos estruturados. Mas, em linhas gerais, a ideia é que haja sempre essa interação entre município, estado, União, mas que também tem que passar pela própria sociedade. Inclusive, nesse escopo com a sociedade que a gente trabalha, né, com o programa SEMADEM Educação, que tem também um foco muito específico, que é trabalhar a percepção do risco junto à população, até para você ter cidadãos e cidadãs mais preparados para lidar, não é, com os desastres, esses que ceifam vidas no Brasil, que impactam a população do Brasil, estão associados ao clima, e em tempos de clima mais, né, exacerbado por conta das mudanças climáticas, obviamente que a preocupação é com o aumento, né, da frequência e intensidade dos eventos extremos que acabam culminando na ocorrência de mais desastres. Tá certo. Essa foi a doutora Regina Alvalá, diretora do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Doutora Regina, que inclusive está na lista do Comitê de Busca para a nova diretoria. Ainda não temos novidade, né, doutora? Ainda não foi anunciado a nova diretoria. Doutora Regina, inclusive, é servidora de carreira do Instituto. Muito obrigado, doutora, pela participação aqui no nosso programa, pelas informações, e a gente deseja sucesso para vocês aí nesse trabalho importantíssimo, principalmente nesse período do ano em que a gente tem o final da estação chuvosa, e vamos torcer para não termos, para o CEMADEM continuar evitando acidentes e problemas mais graves. Ok. Obrigada. O Brasil Consciência ouviu o presidente do SINDICT, Fernando Moraes, sobre o problema da falta de mão de obra no CEMADEM e os problemas decorrentes para o monitoramento das áreas de risco no Brasil. O SINDICT, sempre preocupado com as suas instituições em ciência e tecnologia, veio aqui se reportar a respeito do CEMADEM, a atual situação do CEMADEM. É uma situação de crise. O CEMADEM, quando foi projetado, planejado e criado, ele previa em torno de 180 pessoas altamente especializadas trabalhando lá. Hoje, o CEMADEM tem menos de 100 pessoas. Naquela época, a demanda era menor, o número de municípios planejados era menor, as variações climáticas, os efeitos do clima era muito menor. Hoje está muito maior essa situação. O CEMADEM hoje atende mais de 1.200 municípios. E para isso precisa de gente. Ora, o CEMADEM tem 2 concursos em andamento, precisando que sejam implementados. 24 novos servidores estão para entrar, mas isso é muito pouco em função da grande necessidade do CEMADEM. O governo federal precisa ser cobrado, precisa ser conscientizado da grande importância que tem o CEMADEM. Ou então, eles não brincam mais de ciência e tecnologia, não brinquem mais de fazer clima, não brinquem mais sobre esses assuntos. Ou coloquem pessoal para trabalhar, para desenvolver, para proteger o país. São mais de 1.200 municípios que devem ser atendidos pelo CEMADEM, e este número tende a aumentar.
tem que ver a questão do pessoal e do pessoal que se aposenta. Já tem servidores lá que já poderiam se aposentar. Porém, não está sendo feito nada para repor estes que vão se aposentar. Tem cargos vagos que precisam ser completados e pode-se fazer remanejamento de cargos vagos em outras instituições, tanto da ciência e tecnologia quanto de outros ministérios. Isso pode ser feito através de uma medida provisória ou de um decreto. Então, que se faça isso, que se olhe para o CEMADEM com a importância que o CEMADEM tem e que o CEMADEM desempenha para o Brasil, para o cidadão brasileiro, para a economia brasileira. É isso que o CineCT tem a apresentar e se compromete a continuar a fazer muita pressão junto ao governo federal, junto ao Ministério da Gestão, junto ao MCTI, para que se implemente novas vagas para o CEMADEM. Este quadro vale para o CEMADEM, vale para o INPE, vale para o DCTA. Essas instituições, principalmente INPE e CTA, estão com um déficit muito grande e ninguém se manifesta positivamente. Colocam algumas vagas que não chega a ser 10% do necessário. Muito obrigado. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui, mas você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo CineCT, nossas redes sociais estão aí na tela para você neste momento. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, nosso e-mail é sempre o caminho para você puxar a nossa orelha. Tchau, gente!